Desenvolvedor com muita experiência também erra? Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e nesse vídeo eu queria contar um pouquinho da minha experiência em relação a erros, tá? Geralmente a gente só fala sobre acertos, sobre os caminhos que dão certo e quando tudo vai bem. Mas e quando a gente erra? O primeiro ponto que é bastante importante, desenvolvedores com experiência também erram. Mas existe um detalhe bastante importante nessa história toda. Geralmente, quando você está num nível mais alto, né? Então se você é um desenvolvedor com um nível mais alto na equipe, você, além dos seus erros, você também é responsável pelos erros das pessoas que estão abaixo de você. Então, se você é um sênior, por exemplo, você também é responsável por toda a cadeia que estiver abaixo de você. Se você é um team lead, você também é responsável aí pelos erros abaixo de você. E aí, como que a gente consegue controlar isso, tá? Então, como que a gente consegue ajudar esses membros a cada vez mais errarem menos, tá? Então, como que a gente faz para ter essa mais qualidade no código, menos erros de processo e tudo mais. Uma das coisas que são bastante importantes, que é um termo bastante utilizado aí, principalmente no exterior, né, por vir desse termo cunhado em inglês, é o senso de ownership, né, esse senso de culpa, né, então, ou de propriedade ali sobre uma determinada feature ou o que você está mexendo. Tá? Então, se você está mexendo numa parte do código X, você é responsável pelaquela parte X e se tiver algum problema acontecendo naquela parte X, você é responsável por corrigi-la. O que é interessante aí, esse senso permite cada vez mais que os desenvolvedores com mais experiência recebam menos problemas para serem resolvidos. Então cometam menos erros, porque toda a equipe está ligada, né, tá esperta nesse tipo de comportamento. Quando isso não acontece, realmente é bastante triste. Tá? Uma coisa já aconteceu comigo, numa das equipes que eu trabalhei. Como a gente trabalha remotamente, acontece a gente estar em fuso horários diferentes. Né? Então, no caso, durante o dia de trabalho, o único overlap, que é o período que a gente tem junto com a equipe, com o restante da equipe, era na parte da manhã. Meio-dia para a gente aqui no Brasil era mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde para uma parte da equipe. E o que aconteceu? Uma das pessoas, bem próximo desse horário, quebrou o sistema. Então quebrou tudo, de derrubar tudo e etc. E deu às 5 horas da tarde dele ali, 6 horas da tarde, a hora dele sair, e ele simplesmente mandou uma mensagem pra gente e falou: olha, gente, acabei de testar tal coisa aqui, quebrou tudo e eu tenho que ir para casa. Então, esse é o exemplo extremamente ao contrário do ownership. Ele quebrou tudo e passou a bola pra gente. Apesar de a gente ter essa sinergia, todo mundo quer ajudar, todo mundo tá no mesmo barco, ali faltou nele ele tá junto, né? Então não teria problema nenhum a gente ajudar, se esforçar e etc. Porém, faltou ele tá junto, né? Então, esse senso de ownership é o que permite aí que as pessoas que estão liderando recebam cada vez códigos com mais qualidade. E obviamente, numa situação igual a essa, quem acaba dançando bastante é o chefe desse cara que falhou. Nesse caso em específico, como era uma equipe horizontal, todo mundo foi penalizado porque não existia um chefe imediato que pudesse resolver isso. Então, no fim das contas, a equipe que era formada por brasileiros, né? Então era eu mais uma pessoa, a gente teve que trabalhar aí muito mais para resolver um problema que não foi a gente que gerou, e a gente teve que corrigir um monte de coisa na mão, porque não dava para fazer nada automatizado. Então, assim, o que ajuda as pessoas com mais experiência a cometerem menos erros é quando as pessoas que estão abaixo na cadeia aí cometem menos erros. Como que essas pessoas que estão abaixo da cadeia cometem menos erros? Ou, pelo menos, ajudam a aumentar a qualidade aí como um todo, é tendo mais esse senso de ownership. Né? Então, testa mais, verifica mais, sente mais que esse código também é seu, que você está no mesmo barco. Tá? Então, está todo mundo no mesmo barco. E um outro ponto que é bastante importante também, à medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente começa a lidar diferente com o erro. Então os erros geralmente, quando são cometidos por um programador mais experiente, eles tendem a ter um pouquinho mais de consequências mais graves. Então quanto mais alta a sua hierarquia, mais você vai estar lidando com coisas mais complexas ou mais sensíveis. Então provavelmente os seus erros vão custar mais. Então esse senso de ownership, ele é muito válido para tudo e para todo lugar que você vai trabalhar. E aí, independente do nível. Obviamente, quanto mais cedo você começar a treinar isso, melhor. Né? Então, tomar responsabilidade realmente daquilo que você está fazendo
e ser responsável por aquilo, né? Então, não simplesmente, é isso aqui que é assim mesmo e tocar o barco, né? Então, ou pedir pra galera, eu tô saindo aqui, corrijam para mim, que foi o que aconteceu lá nessa ocasião no exterior. Esse senso de ownership é o que vai fazer todo mundo estar sintonizado na mesma frequência e cada vez entregar projetos melhores. Um ponto bastante importante, todo mundo erra, tá? Então, o grande detalhe, se você não está errando, você não está saindo um pouquinho da sua zona de conforto. Então esse é um outro indicador bastante interessante também. Obviamente calcule bastante aí os seus erros para que ele não custe para o projeto, tá? Então não vai testar coisas em produção ou algo nesse sentido para que não custe ou que não gere custos ou prejuízos aí para a empresa e para o projeto que você trabalha. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar, mandar para um amigo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí também, já clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, valeu!